Oi, gente! Tudo bom? Eu espero que sim, aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar então sobre o segundo tema, o segundo assunto, sobre aquela série que eu comecei então semana passada, que a gente falou sobre a importância da leitura bíblica, tá? E agora a gente vai falar sobre a importância de se ter comunhão, de estar na igreja, enfim. Bom, antes de eu falar da importância, tá, da comunhão, de estar na igreja, é necessário, acredito eu, que a gente entenda como que surgiu a igreja, para que a gente entenda da importância realmente de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Então, a igreja surgiu lá em Jerusalém. Na verdade, lá em Jerusalém estava acontecendo a festa de Pentecostes, Jesus já tinha subido aos céus. E os discípulos, enfim, estavam reunidos e tinha uma galera lá com eles. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo veio, né? Eles foram batizados pelo Espírito. E aí mais ou menos, acredito eu, se não me engano, de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo, que aí na época eles não eram chamados de cristãos ainda, mas enfim. E aí eles fizeram dessas pessoas, enfim, uma comunidade, certo? E nessa comunidade, lá em Atos fala que eles se dividiam tudo, bens, alimentos, enfim. E tem um versículo que é bem interessante de a gente falar, lá em Atos 2:44, que fala que todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, todas as pessoas tinham o que em comum? Jesus. Estava refletindo sobre isso e pensei muito sobre um exemplo dentro da faculdade. Não sei se você faz faculdade, ou enfim, até na escola, enfim, provavelmente você, pelo menos escola, você deve ter feito, ou está fazendo. O que acontece? Por acaso, a gente consegue fazer alguma coisa sozinho na escola? Tipo, tem um trabalho em grupo, vou fazer individualmente. Tem uma tarefa, não consegui, para quem que eu peço ajuda? Vou pedir pro meu colega. Certo? Então, assim, o que acontece? Lá eles estavam suportando uns aos outros, ou seja, dando suporte uns aos outros. E é isso que a igreja faz, é isso que a comunhão deve fazer com a gente. Nós temos tudo em comum, que é Cristo. E nós precisamos dos nossos irmãos também para poder nos ajudar e a gente também poder ajudar eles. Amém? Então, na faculdade, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da faculdade porque é o que eu tive muito, assim. Se eu não tivesse lá tendo amigos que me ajudassem, que me motivassem, enfim, que me incentivassem, e também eu incentivando a eles, eu sei que seria um pouco mais difícil de tudo acontecer. E outra, a gente tinha algo em comum, que eram os assuntos da faculdade. Então, eu fiz engenharia, então a gente tinha que estudar, tinha um tempo para estudar, a gente tinha algo em comum, a gente tinha os assuntos em comum. Então, assim, se eu não tenho nada em comum com o meu irmão que está lá dentro da igreja, e principalmente se eu não tenho em comum Cristo, alguma coisa aí tá errada. Amém? Então a palavra fala que a gente tem que ser suporte para os nossos irmãos, a gente tem que se suportar um ao outro. E a palavra também fala que não é bom que o homem esteja só. Os discípulos, quando eles iam pregar, eles iam de 2 em 2, porque um tinha que ser suporte para o outro. Então, assim, o que a gente tem na igreja não é um clube, que fique bem claro, não é um clube onde eu vou lá colocar a melhor roupa pro domingo. Não é um clube. E também não é algo que, tipo, eu vou lá bem rapidinho, depois eu volto pra casa. E indo um pouquinho mais profundo sobre essa questão de estar na igreja, estar em comunhão. O que acontece? Quando Jesus voltar, ele não vai se casar só comigo, ou só com o meu irmão, ou só com... Não. Ele vai casar com a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? São todos os santos juntos. Então, assim, Jesus ele vai vir, ele vai voltar e ele vai levar todos os santos, toda a igreja junta. Então, assim, me desculpa, mas se eu não consigo conviver e ter comunhão com os meus irmãos agora, aqui, como que eu vou ter comunhão lá? É a eternidade, eu vou passar a eternidade com eles. Como que eu vou fazer isso se eu não faço isso aqui? Então, assim, é necessário que a gente entenda a palavra, o que diz na palavra. E a palavra diz que Jesus vai levar todos os santos, Jesus vai levar o corpo. Nós precisamos ser o corpo, fazendo
todas as funções que um corpo necessita, porque eu não posso fazer nada sem a mão. Eu não consigo? Até consigo, claro, mas é um pouco mais difícil. Eu quero ler com vocês lá em Efésios 4. O que a palavra de Deus fala para que você entenda? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, assim, a gente precisa estar ligado ao corpo para que a gente seja edificado conforme o que o cabeça quer. Então, assim, e isso, claro, vai além também de congregar em uma igreja, também é ter comunhão com os irmãos que estão em outra igreja, enfim, né? Mas a questão é que a gente precisa, gente, você não consegue, me desculpa, mas me diz alguém que tá sem igreja e que consegue andar sozinho, consegue se suportar sozinho. Cristo é suficiente? Sim, mas se Cristo é suficiente, você tem que obedecer a palavra dele. A palavra dele diz que a gente precisa estar em comunhão. E outra coisa que eu queria falar, bem rapidinho. Para você que foi ferido pela igreja, ou que acha que, eu tenho meu tempo com Deus em casa, eu tenho meu lugar secreto, eu assisto a pregação pelo YouTube, tipo, cara, é o que eu falei. Se você conhece a Deus, você sabe da palavra dele, você obedece a ele, fazendo o que ele sabe que é o melhor pra gente, é estar unido com o corpo. E se você foi ferido pela igreja, cara, eu vou te falar uma coisa. A igreja de Cristo, ela não fere. O que você pode ser ferido, que você pode ter sido ferido, é pelas pessoas que são esse corpo, que estão tentando se aperfeiçoar, estão se aperfeiçoando em Cristo. Pessoas ferem. Eu já feri, eu já fui ferida. Mas assim, eu estou lá por Cristo. Eu estou lá para fazer parte do corpo de Cristo. E eu sei que esse corpo ele precisa ser ajustado e alinhado até a plenitude de Cristo. Então, assim, as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar. A igreja, conforme ela é composta de pessoas, ela vai te ferir. Assim como provavelmente você já feriu alguém. Então, assim, cara, não coloque isso como desculpa. Cristo tem que ser maior para você. E o propósito, que é unir o corpo com a cabeça, tem que ser maior ainda. Então, assim, cara, não coloque desculpa. Não coloque desculpa porque pessoas vão falhar, todos falhamos, mas é Cristo, é o propósito. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. E se vocês têm alguma dúvida, se eu não fui clara, deixem nos comentários. Compartilhem, curtam, essas coisas tudo aí que tem que fazer. Tá bom? Um beijo e boa semana pra vocês.